O Espiritismo e a Igreja. Reverendo Haroldo Nilson, professor de teologia na Universidade da Islândia. Conteúdo resumido. O reverendo Haroldo Nilson foi um eminente pastor protestante islandês. A ele foi confiada, pela Sociedade Bíblica Inglesa, a tradução do Antigo Testamento em islandês. Foi também professor de teologia na Universidade de Reykjavik. A presente obra reúne 3 conferências feitas pelo autor a propósito de suas pesquisas psíquicas, levadas a cabo durante anos, sobre os fenômenos supranormais. Suas pesquisas tiveram o intuito de demonstrar que o fenômeno espírita é uma realidade, que os espíritos desencarnados comunicam-se com os seres humanos, no nosso plano material. Observa-se ao longo da obra o estreito relacionamento existente entre a filosofia espírita e os ensinamentos do Evangelho. O autor cita, inclusive, em várias passagens do Novo Testamento, a ocorrência de fenômenos mediúnicos hoje explicados à luz do Espiritismo. Mesmo sofrendo ataques e perseguições do clero protestante, do qual ele próprio era integrante, o reverendo Nilson nunca abandonou suas convicções e seu trabalho em defesa da realidade dos fenômenos espíritas. Prefácio da edição alemã. Haroldo Nilson nasceu em 1868 na Islândia. Estudou 6 anos em Copenhague e, em seguida, muitos anos ainda em Halle, na Alemanha, e Cambridge, na Inglaterra. Quando regressou ao seu país natal, a Sociedade Bíblica Inglesa confiou-lhe a tradução do Antigo Testamento em islandês, trabalho difícil que executou em 9 anos só com auxílio dos seus conhecimentos. Foi, em seguida, professor de teologia em Reykjavik, onde exerceu mais tarde as funções de coadjutor na catedral. Uma moléstia na garganta obrigou-o a abandonar esse cargo, depois do que foi, novamente, professor no seminário. Em 1911 foi-lhe dado o cargo de professor regular na Faculdade de Teologia da Universidade de Reykjavik, então criada. Os seus dotes de orador levaram-no a ocupar-se ativamente das prédicas. A remuneração desse cargo foi feita com contribuições voluntárias. Fundou em 1918, com o escritor Kvaran e o médico alienista Svensson, uma sociedade de estudos psíquicos que contava então várias centenas de membros e publicava um periódico. As 3 conferências e o pós-fácil que aqui estão traduzidos têm, antes de tudo, o valor de uma narração simplíssima e profundamente emocionante, a qual está destinada a tornar pensativo aquele que traz um riso zombeteiro nos lábios ou mesmo a arrefecer a cólera de um coração indignado diante das perspectivas que aqui se esboçam. Ninguém pode contestar que o autor seja, pela abundância das experiências que fez, um dos melhores conhecedores da mediunidade que temos tido. Lamentamos que ele não tenha ido mais longe ainda na narração de certos fatos que presenciou. Pode-se discutir com ele a propósito da significação de certos detalhes ou do valor de tal ou qual passagem do Novo Testamento. Resta, em todo caso, a impressão dominante de uma personalidade ricamente dotada, cujas experiências e suas condições conduzem à certeza de que este mundo dos sentidos não é senão uma parcela da grande realidade divina e que, depois da nossa morte, nos será dado conhecer muito mais do que esta pequena parcela. Como falta aqui, na Alemanha, uma apreciação leal da parapsicologia animista e espírita, será, certamente, de grande interesse ouvir este apologista de coração entusiasta exprimir-se na língua alemã. Que juízos limitados fazem ainda aqui a respeito do espiritismo? Por exemplo, a maneira injusta, odiosa, com a qual na obra de G.F. Nagel, Os Caminhos do Reino dos Espíritos, Hamburgo, 1925, se nos apresentam os espíritas como ateus, imorais, possuídos por espíritos do mal. O autor, na página 31, parece mesmo decidido a jogar uma falsa cartada quando escreve esta frase. Segundo as estatísticas mais recentes, 60% dos internados em vida, nos asilos de alienados, são antigos espíritas. Felizmente faltam as provas dessa afirmativa e ignoramos mesmo em quais países se podem arranjar tais estatísticas. Que podemos compreender pelo termo internado em vida numa estatística de casa de saúde. Que nos seja permitido duvidar dela.
Eu queria fazer observar que, segundo a opinião publicada de um médico, chefe do muito importante asilo de alienados de Steinhoff, médico que não é espírita, a percentagem dos incuráveis, que foram outrora espíritas, atinge apenas a 5%. Dr. Richard Uffmann, professor na Universidade de Viena. Prefácio do tradutor alemão. Como demonstrei, com precisão, na minha obra Os Mortos Vivem, Oswald Mutzi, editor, Leipzig, a ciência e a igreja rivalizam-se, há séculos, no combate à realidade dos fenômenos ocultos. Os médiuns, aos quais estão unidas tais manifestações, são tratados como impostores e considerados os investigadores como pessoas que se deixam enganar. Porém, nos últimos 70 anos, sábios de reputação mundial, depois de estudos minuciosos, aceitaram a realidade desses fenômenos e, em consequência, círculos científicos e eclesiásticos começaram a reconhecer esses fatos maravilhosos. Ambos os campos esforçam-se em explicá-los pelo animismo, como produtos da subconsciência ou do poder ideoplástico da alma do médium. Hoje já não os negam, porém atacam, da maneira mais sistemática, a interpretação espírita, segundo a qual, em numerosos casos se manifestam as almas de pessoas mortas, desencarnadas. Todos os animistas se sentem obrigados a confessar que, com a sua maneira de explicar, fica sempre um resíduo de fatos inexplicáveis, o que demonstra a insuficiência da hipótese animista. Os fenômenos ocultos não deixam resíduo algum quando, ao invés da explicação animista, se emprega a espírita. Possuímos, atualmente, tal abundância de provas de identidade da manifestação e da comunicação de pessoas falecidas que a sobrevivência pode ser considerada como indiscutivelmente provada. O talentoso cirurgião e professor Dr. Carleish dizia que todas as grandes descobertas e invenções deviam afirmar-se contra a ciência e que para isso tinham necessidade de sustentar rude combate, pelo menos de 15 anos. Quando abrem passo mais rapidamente, dizia ele, não são senão descobertas sem importância. Ao lado da ciência, e a igreja que mais violentamente combate o ocultismo. É fato conhecido na história, diz o professor Nilsson, que até as religiões opuseram a maior resistência cada vez que Deus quis que a humanidade progredisse mais um passo. Atualmente os nossos adversários se veem obrigados a reconhecer os fenômenos espíritas. Não citarei mais do que o livro Hipnotismo e Espiritismo, do professor Lapuni, médico dos papas Pio X e Leão XIII, e os escritos do professor de teologia Dr. Luig, porém esses fenômenos, se não os explica o animismo, tornam-se satanismo, obra do diabo. A consequência é que os espíritos desertam das igrejas e que, em muitos lugares, especialmente na Inglaterra e na América do Norte, começam a formar comunidades independentes. Existe aí um grande perigo. É por isso que se trata de conduzir o movimento espírita por caminhos mais seguros a fim de que não dê nascimento a nenhuma seita, mas, ao contrário, que consolide e desenvolva a nossa religião cristã. É justamente por isso que o livro que apresentamos é uma obra de inestimável valor, pelo fato de provir de um eclesiástico e teólogo que é, ao mesmo tempo, um pesquisador ocultista de grande experiência. O que ele diz, nestas linhas, da atitude hostil e combativa da Igreja na Dinamarca e na Escandinávia concorda em tudo com as nossas posições na Alemanha. Na Inglaterra e na América centenas de eclesiásticos, até nas igrejas mais importantes, confessam-se espíritas convictos, mas, nesses países de tão notável sentido prático, pode o movimento não conservar a sua pureza espiritual. O povo alemão parece-me estar especialmente indicado para levá-lo a bom termo, com o seu idealismo, o seu amor à verdade e o seu gosto pelas investigações. Que a Igreja reconheça a sua hora, que faça suas as verdades e as manifestações que o ocultismo científico e o espiritismo superior lhe oferecem. Esse movimento contribuirá para a regeneração e o aprofundamento do nosso cristianismo e conduzirá a humanidade fora dos laços do materialismo e do nacionalismo, para um conceito muito mais espiritual do universo. É com esse anelo que transmito ao leitor alemão a edição alemã desta obra cheia de valor.
Para terminar, é para mim um prazer exprimir aqui o meu mais caloroso agradecimento a 3 pessoas que houveram por bem conceder-me o seu apoio, tão precioso, na edição desta tradução alemã. Antes de tudo, ao professor Dr. Nilson pela amável e desinteressada autorização de tradução que nos concedeu, bem como pelos informes minuciosos que nos deu por cartas. Em seguida, ao seu sobrinho, o Dr. Niels Dungal, do Instituto Patológico da Universidade de Graz, pela revisão da tradução, e finalmente ao professor Dr. Hoffmann, pelo seu prefácio à edição alemã. Dresden, julho de 1926. Georg Heinrich Kresbaurat. Prefácio do tradutor brasileiro. Como salientaram o Dr. Richard Hoffmann e o Sr. Georg Heinrich, o livro do reverendo Haroldo Nilson é de excepcional importância não só para as pesquisas psíquicas, para a teologia bíblica sobre a qual projeta imensa luz, como também para o problema da morte, o mais importante problema da vida terrena. Pouco podemos acrescentar às apreciações feitas. Queremos, todavia, destacar o que escreveram sobre este livro, entre outras, 2 altas personalidades do espiritismo na Europa, cujo solo foi transitado pelo esclarecido teólogo de Reykjavik. São elas o Dr. Gustav Zeller, da Alemanha, e o capitão Arnaldo Gomes Duarte, de Portugal. O primeiro escreveu na Zeitschrift para a Psicologia, número de maio de 1928, o seguinte: a teologia alemã, pelo menos a protestante, ignora, com algumas exceções, o trabalho das pesquisas psíquicas. O Dicionário de Teologia e de Ciências das Religiões, A Religião na História e no Presente, editor Mohr, Tübingen, mostra, em suas explicações ocultistas, assim na primeira como na segunda edição, uma ignorância verdadeiramente vergonhosa das pesquisas psíquicas. Ver os artigos Ocultismo e Espiritismo na primeira e Superstição e Astrologia na segunda. Os teólogos protestantes poderão deixar-se iniciar nas investigações psíquicas por Nilson e Hoffmann, investigações estas que vêm sendo feitas, há muito, nos círculos teológicos da Inglaterra. O segundo, na Revista de Espiritismo, número de setembro a outubro de 1929, pág. 161, assim se exprime. A referida obra é, sem dúvida, um trabalho notabilíssimo de um interesse que se torna desnecessário encarecer por provir de um eclesiástico eminente professor catedrático de teologia de uma universidade. Haroldo Nilson, o grande, o justo e iluminado teólogo de Reykjavik, Islândia, desencarnou a 12 de março de 1928, nessa cidade. Em seguida a uma operação, tendo dele se ocupado notáveis vultos da imprensa espírita mundial. Ao que sabemos, o conhecido violinista e psiquista alemão Florizel von Reuter, autor do livro Psychical Experiences of a Musician e colaborador de várias revistas europeias, conta, na Zeitschrift para a Psicologia, número de 1930, que graças ao seu aparelho editor e à mediunidade de línguas de sua progenitora, obteve 4 mensagens do reverendo Nilson, ao passo que, em número da Linte do mesmo ano, aparecia a notícia de que William Hoppe, o médium fotógrafo de Crewe, o havia fotografado. Paz e luz ao seu espírito, pelo muito que fazia pelo espiritismo e pela humanidade, e ainda por ter colocado a verdade acima da sua igreja. Rio de Janeiro, 28 de março de 1935. Francisco Clorso Werneck. 1. Minhas experiências espíritas. Os estudos psíquicos são, efetivamente, a mais nova de todas as ciências. É de admirar que isto seja verdade, porque o objeto dessas pesquisas constitui uma coisa muito importante para a humanidade, especialmente para a nossa alma. Com razão se poderia pensar que os homens não têm grande desejo de aprender algo de preciso, não somente sobre o seu corpo, mas sobre o seu verdadeiro ego, o seu eu, aquilo que pensa, sente e age. Sabemos todos que o velho Sócrates fazia, no curso do seu ensino, uma espécie de leitmotiv destas palavras: conhece-te a ti mesmo. Mas, se a ciência médica nos ensina, de maneira admirável, a conhecer o corpo humano, não nos conhecemos,
Entretanto, a nós mesmos e isto durante tanto tempo que não sabemos se o eu, a consciência, ou a alma, pode existir sem o corpo terrestre. Os psicólogos investigam, sempre, de que maneira o espírito ou a consciência funciona no corpo, mas não explicaram ainda se a consciência, liberta do corpo ou sem ele, subsiste se sobrevive à morte, à separação do corpo. Quando esta pergunta necessita de uma resposta, ele se refugia no silêncio ou então dizem o que disse, um dia, o meu velho professor de psicologia, Aralf Ding, o célebre professor dinamarquês. Veremos. Nossa própria morte nos trará resposta. Desejamos, portanto, saber alguma coisa antes dela e, se muitos psicólogos parecem estar ainda cegos, um caminho seguro já foi encontrado, o qual nos levará a conhecimentos bem mais interessantes do que os descobertos até aqui pelos psicólogos. Foram os simples espíritas que, verdadeiramente, indicaram este caminho. Desde então, há anos vêm eles anunciando aos homens, descobrimos algo de novo, algo de maravilhoso. Podemos entrar em comunicação com o mundo invisível, podemos conversar com os nossos caros mortos que vivem no além uma vida mais elevada do que a nossa. Foi então que se iniciaram as investigações psíquicas. Os primeiros pesquisadores psíquicos, na sua maior parte, foram cépticos, se não mesmo adversários renitentes do espiritismo, porém todos aqueles que, verdadeiramente, aprofundaram a questão, não em algumas semanas ou alguns meses, mas numa série de anos, ficaram todos convencidos da realidade dos fenômenos e muitos dentre eles da possibilidade de entrar sem relação com os seres inteligentes de um mundo que nos é invisível e, em particular, com os nossos mortos queridos. Estes têm o desejo fervoroso de demonstrar-nos a sua sobrevivência, de trazer-nos consolo e conforto, de ofertar-nos conhecimentos mais extensos sobre os maravilhosos caminhos que nos conduzem a Deus e sobre a magnificência da criação. Tudo isso, que constitui objeto das pesquisas psíquicas, é tão desconhecido do povo que é a coisa mais natural do mundo exigirem-se as mais severas provas. Por isso é natural ouvi-lo perguntar: que aprendestes? Vistes os pretensos fenômenos espíritas com os teus próprios olhos? Como Tomé, o incrédulo, sentiste e apalpaste-os com tuas próprias mãos? A experiência é bem a grande mestra dos homens. Todos podem ter ideia de um país montanhoso se leram alguma coisa a respeito, mas só depois de o terem visto, de o terem percorrido, é que dele nos dão uma notícia mais completa. Quem conhece melhor a montanha é o que nela nasceu, cresceu e nela viveu longa vida. Acontece o mesmo nas investigações psíquicas. Podemos aprender muito nos livros, mas somente pela experimentação e pesquisas tenazes e variadas é que possuiremos conhecimentos mais perfeitos sobre essas questões. Há 17 anos que comecei as minhas investigações e a experiência que adquiri durante esses anos é coisa única que me confere o direito de fazer estas conferências. Se não tivesse a experiência de tantos anos, na qual me posso apoiar, não teria a ousadia de falar de tão importante questão. Creio que cometem um grande erro os homens que se pronunciam sobre coisas que não conhecem, ou somente do ponto de vista da opinião preconcebida, porque correm assim o grande risco de trabalhar contra o espírito da verdade. E eu creio que, mais ainda, em nossos dias, o fazem, não somente muitos homens ignorantes na grande multidão, mas até mesmo pretensos sábios que são, talvez, extraordinariamente insignes na sua especialidade, mas creem falsamente que essa especialização lhes permite pronunciar-se sobre coisas que jamais presenciaram e que, na realidade, ignoram. De tempos em tempos, tais indivíduos falam e afirmam coisas com uma arrogância tal que só pode espantar-nos. Eles estão, na verdade, tão cheios de preconceitos quanto essa espécie de religiosos que se opõem a tudo o que, na sua opinião, contradiz a dogmática tradicional. Se lhes devo falar acerca de minhas experiências pessoais no domínio psíquico, Mister se faz compreender que, nesta conferência, não posso citar senão alguns exemplos, visto que tudo que assisti, em muitos anos, não pode ser relatado num curto espaço de tempo. De outro modo,
seria obrigado a fazer uma série de conferências. Iniciamos as nossas investigações psíquicas na Islândia, no outono de 1904. É o escritor Einar H. Kivaran que o devemos, mas ele não sabia bem como se devia organizar uma sessão, porém felizmente uma dinamarquesa, mulher de letras, de passagem por Reykjavik, nos ensinou como devíamos formar o que se chama um círculo espírita. A princípio não fiquei muito encantado com o resultado obtido. Eu era céptico e cheio de objeções que aumentaram 2 meses depois. Deixei o círculo, não querendo assistir a coisas tolas. Tive-lhes até aversão. A verdade é que o círculo não havia ainda descoberto um verdadeiro médium, porém, alguns meses depois encontramos um, bem dotado de poderes mediúnicos. Meu amigo escritor falou-me sobre ele e eu senti que se me despertava, de novo, a curiosidade. Pedi para fazer, novamente, parte do círculo. Logo na primeira sessão com o médium, tive oportunidade de observar algo que me causou grande surpresa. Foi uma grande prova de identidade. Desde então, interessei-me pelos estudos psíquicos muito mais do que por qualquer outra coisa deste planeta. E sei que assim será até a minha morte. Esse médium é um moço de nome Indrid Indridason, filho de pastores islandeses, o qual fora para Reykjavik a fim de fazer-se impressor. Ele não ouvira falar antes dessas questões. Por acaso, se é verdade que existe algo que se possa assim chamar, ele fora visitar a família em cuja casa se realizavam as experiências. Era muito céptico e riu, a princípio, de todas essas coisas até que caiu em transe e começou a tomar parte na produção dos mais notáveis fenômenos. Verificou-se logo que uma outra inteligência ou que outras inteligências agiam fora do médium. Indridason escrevia automaticamente. Perguntamos se ele era médium de incorporação. A mão respondeu que sim, mas que a sua mediunidade não estava bastante desenvolvida e que era com prudência que se devia pô-la em transe. Algum tempo depois, isto se produziu numa sessão, quando ele escrevia automaticamente. As mensagens que recebíamos eram assinadas, Stulka, moça. O médium, que era moço e gostava de brincar, perguntou em tom de zombaria, quem és tu? Como te chamas, moça? O espírito deu-lhe uma pancada no braço e rapidamente escreveu, não deves zombar de mim. E, em seguida, agora ele deve cair em transe. Perguntamos como devíamos assentá-lo e comportar-nos. A mão nos deu indicações precisas. 5 minutos depois, caia ele em transe. Ficamos um pouco espantados, porém logo a mão escreveu mais claramente, como se a inteligência invisível, no estado de transe, tivesse mais força sobre o organismo do médium. A mesma entidade continuou a escrever. Ela nos comunicou que não havia a necessidade de ficarmos ansiosos, pois que protegeria o médium e tudo correria bem. Permitiu que lhe fizéssemos perguntas, porém lhe pedimos que acordasse, logo que possível, o médium. Finalmente ela cedeu, um pouco espantada de nossa ansiedade, tendo escrito ainda algumas frases e despertado o médium do seu transe mediúnico de meia hora. O médium ficou muito espantado quando acordou, não podendo compreender o que se passara. Ele não se lembrava de nada desse sono, a não ser de uma moça que vira, a qual pretendia conhecê-lo. Soubemos mais tarde quem era essa jovem e pudemos verificar a exatidão do fato. Deveis considerar, meus senhores e minhas senhoras, que era a primeira vez que tal experiência se fazia na Islândia. Nenhum de nós vira, até então, um médium em transe. A literata dinamarquesa não estava presente dessa vez, porém havíamos lido que não se deve realizar tais experiências sem um espírita experimentado ou pessoas acostumadas a essas coisas. Podeis, deste modo, facilmente compreender a nossa ansiedade. Não foi senão uma fraca estreia, mas o profeta e o salmista nos lembraram de que não devemos desprezar o dia dos fracos começos ou o dia do pequeno começo, como diz a tradução norueguesa da Bíblia, mais correta do que a tradução dinamarquesa. Zacarias, capítulo 4, vers. 10. Devíamos obter fenômenos mais notáveis. Durante o outono de 1905,
A mediunidade de Indridason se desenvolveu ao mais alto grau. Obtivemos incorporações, fora da escrita automática produzida em transe. Começaram, então, as levitações e os fenômenos luminosos. Não foram somente mesinhas que se levantaram, mas o próprio médium foi levitado até o teto do aposento. Certa vez o sofá, sobre o qual o médium se achava deitado, levitou com ele em cima, em torno da mesa. Isso se produziu na minha casa, no aposento em que realizávamos, à noite, nossas sessões. Estávamos sentados, é verdade, na obscuridade, mas, mesmo na penumbra, o médium não teria podido transportar o sofá, sobretudo por estar nele deitado. Este, muito docilmente, passou por sobre nossas pernas e pudemos tocar o médium. O sofá não feriu pessoa alguma e voltou ao lugar de onde saíra, tudo como se a força inteligente, que dirigia essas levitações, pudesse ver muito bem na escuridão. Não pudemos observar os fenômenos luminosos, que se produziam na obscuridade, pois enquanto eles se verificavam tínhamos os olhos do médium e conservávamos-nos em guarda. Experimentamos, muitas vezes, a realidade do transe mediúnico, espetando, no escuro, o médium, com alfinetes, sem que ele pudesse ter o menor pressentimento do que íamos fazer, praticando-o, especialmente, em lugares mais sensíveis. Era como se tivéssemos espetado um pedaço de madeira. Ele não se mexia. Entretanto, no estado de vigília o médium era tão sensível que se, sem o avisar, o picasse alguém no braço com um alfinete, ele corria no extremo ao outro do quarto, soltando fortes gritos. Repeti várias vezes a experiência, a fim de ficar bem seguro disso. Logo tornou-se hábito em nossas sessões sentar-se um de nós perto do médium e colocar-lhe os braços nas costas ou segurar-lhe uma das mãos ou mesmo ambas, quando se tratava de fiscalizar um fenômeno. Desobriguei-me muitas vezes desse cuidado. Os fenômenos luminosos começaram por línguas de chamas, de uma cor azul avermelhada. Não víamos senão uma delas de cada vez, mas precipitavam-se uma atrás da outra, em vários lugares da sala. Certa noite, contei 58 delas. Muitas vezes ouvíamos, ao mesmo tempo, uma curiosa detonação no ar, a qual era logo seguida de outra. Era muito interessante. Mais tarde os fenômenos luminosos se desenvolveram ainda mais e quase toda a parede, por detrás do médium, ficou como um oceano de fogo, com desenhos característicos, semelhantes às malhas de uma rede. Depois de algumas sessões, vimos uma forma surgir da luz. Foi então que começamos a ficar vivamente interessados. Devo observar que um espírito guia tomara a direção dos trabalhos. Foi, primeiramente, a jovem senhora do além quem dirigiu as nossas experiências, como nos fora comunicado, auxiliada por uma inteligência masculina em que se apresentava como avô do médium. Essas duas inteligências ou espíritos guias lamentavam não possuir bastante poder sobre o médium. Ele não lhes obedecia bastante e elas tinham grande trabalho em protegê-lo contra espíritos muito menos evoluídos que se apoderavam da força psíquica que dele emanava. De tempos em tempos, notava-se que o médium em transe se espantava diante de algo que ele chamava espíritos atrasados. Foi para impedi-lo que o novo espírito guia tomou a direção dos trabalhos. Era muito enérgico e autoritário e recusou-se, no começo, a dizer-nos quem era. Servia-se de um pseudônimo, pois não queria que o médium soubesse quem era. Quis que nada se dissesse em Indridason sobre a sua pessoa, tendo-nos informado, em particular, que era irmã do avô do médium. Temia que o tomasse menos a sério se adivinhasse que era seu parente. Foi por esse motivo que chegou a dominá-lo completamente. Era preciso ensinar o médium a respeitar o espírito guia, dizia ele, e a obedecer-lhe. E agora não vos espanteis em saber que ele pretendia ter sido, na sua vida terrestre, professor na Universidade de Copenhague. Talvez fosse essa a razão pela qual tinha um dinamarquês muito competente para auxiliá-lo. Esse seu muito ilustre assistente contou-nos que seu nome era Emil Jensen, que tinha sido o fabricante que habitara Copenhague. Como deveis compreender,
Ginseng devia vencer grandes dificuldades, pois que era necessário falar uma língua estrangeira pelo vocabulário do médium Indrida Sun, que jamais aprendera outra língua além do islandês. O islandês e o dinamarquês são tão diferentes e mesmo mais diferentes que o dinamarquês e o alemão, e não aprendera senão que os filhos do campo, na Islândia, aprendem para a confirmação, numa época em que não havia escolas regulares. Ginseng, porém, obteve pleno êxito, de maneira espantosa, e ainda que, de tempos em tempos, as palavras saíssem um pouco estropiadas dos lábios do médium, tinham muitas vezes a melhor pronúncia de Copenhague. Algo que, em toda a primeira linha, tornou Ginseng popular em nosso círculo foi a comunicação que nos fez certa noite. Havia um incêndio numa das ruas de Copenhague e a casa que estava presa das chamas era uma fábrica. Gracejando, ele disse a um dos meus amigos que parecia que Ginseng se interessava ainda pelas usinas, embora estivesse no além. Ocupei-me, com interesse, em saber se ele podia realmente, estando na Islândia, informar-nos de um incêndio que, naquele mesmo instante, ocorria em Copenhague. Não tínhamos telégrafo naquela época. Foi no dia 24 de novembro de 1905. Para que tivéssemos uma testemunha fora do nosso círculo, fui à casa do meu tio, Agemur Svensson, que era então bispo, e comuniquei-lhe o que Ginseng acabara de participar. Pedi-lhe que registrasse o fato. Meu tio recebeu o politiquem, e Ginseng disse, mais tarde, que ele havia visto uma pessoa ler, na manhã seguinte, nesse jornal, a descrição do incêndio. Por ocasião do Natal chegou o primeiro barco correio da Dinamarca e o meu tio buscou, curiosamente, a notícia do politiquem. Efetivamente, o incêndio se produzira da maneira descrita. Fora a fábrica de lâmpadas ilustres da Rua Real, de Copenhague, que pegara fogo. O dia e a hora da tarde indicados por Ginseng concordavam exatamente. Na primeira sessão depois do Natal comunicamos a Ginseng que léramos no politiquem e lhe agradecemos. Rejubilou-se por ter esse fato vencido o nosso cepticismo. Fizemos, em seguida, conhecimento com várias outras personalidades mediúnicas, para nos servirmos dessa expressão científica. Espontaneamente, disseram ser espíritos desencarnados, que tinham outrora vivido na Terra. Devo declarar que sempre tive certo respeito pelo que diziam. O espírito guia parecia ter um estado maior de colaboradores, do qual a maior parte era constituída de islandeses, isto é, que tinham vivido suas existências terrestres na Islândia, havendo, entretanto, alguns estrangeiros. Um deles, no decurso das sessões, foi chamado sempre o médico norueguês. Fora, quando na Terra, conhecido do professor. Esse norueguês se exprimia pelo médium, em norueguês, na língua oficial, porém declarou poder falar também na língua popular e, de tempos em tempos, servia-se de palavras que não compreendíamos e que íamos procurar no dicionário de Varacem, onde as encontrávamos. Por exemplo, ele disse de uma feita, isto deve ser apenas um ening. Não podíamos compreender esta palavra, porém descobrimos mais tarde, no referido dicionário, que significa preparo. Esse médico norueguês foi particularmente apreciado por todos nós e os nossos amigos do além lhe dispensavam muita estima. Excetuando ele, 4 eclesiásticos pertenciam ao Estado Maior, assim como um pastor extraordinariamente intrépido, acompanhado de alguns dos seus amigos. Além desses, um cantor norueguês e uma senhora francesa, que cantavam maravilhosamente. E, de quando em quando, vinham, a título de assistentes, um médico holandês, um médico inglês e ainda um alemão, oficial, creio eu. Este dirigiu, certa vez, as levitações. Obtivemos o nome da maior parte deles, mas se eram realmente essas inteligências não pudemos sabê-lo. O que posso apenas dizer é que ficamos muito surpresos quando, com a ajuda de um dicionário alemão, descobrimos que um alemão existira, de fato, com um muito bizarro nome que o médium nos declinara. Afirmo que o médium, no seu estado normal, não conhecia esse dicionário, ainda menos o nome, se bem que esse último nos fosse comunicado, durante o seu transe, por um dos espíritos guias, por meio do seu instrumento.
Experimentamos com o médium mais de 5 anos e fizemos, regularmente, 1 ou 2 sessões por semana, de meados de setembro até fim de junho. As personalidades mediúnicas estiveram ali presentes com a mesma regularidade, como se fossem pessoas vivas na Terra. Não aconteceu nunca que elas se confundissem, embora se servissem do mesmo corpo para se manifestar. Mas não foi só esse valente estado maior que se manifestou pelo médium. Uma multidão de outras entidades se comunicaram. Por exemplo, numa sessão, 26 inteligências diferentes se sucederam e falaram. Eram todas distintas umas das outras. Que faziam essas inteligências? Procuravam convencer-nos de que não eram parte da subconsciência do médium, mas criaturas viventes em um mundo que é invisível à generalidade dos homens, que elas, outrora, viveram na Terra e que já tinham passado por essa grande transformação tão receada pela maior parte dos seres, aquilo que chamamos morte. Serviam-se de vários meios para atingir esse fim. Tinham conosco longas conversas e contavam-nos o seu trespasse e a vida de além-túmulo. Recordavam particularidades e acontecimentos de suas existências terrenas. Nomeavam muitas vezes pequenos detalhes que ao médium era impossível conhecer. Em outras palavras, esforçavam-se em provar-nos suas identidades. Em seguida procuraram convencer-nos de que dispunham de forças que não são aqui conhecidas. Buscaram, por exemplo, deslocar cadeiras, mesas ou outros objetos, sem que o médium ou qualquer outra pessoa as tocasse. Quanto mais o médium se desenvolvia, tanto mais os seus esforços se dirigiam nesse sentido. Elevaram, várias vezes, o médium a grande altura. Para podermos fiscalizar esse fenômeno, colocamos Indrida Sun, certa noite, numa cadeira de vime que instalava o menor movimento. Colocamos essa cadeira num dos cantos da peça e dispusemos, em seguida, cadeiras em 2 fileiras tão cerradas que toda a passagem entre elas era impossível. Apagamos a luz. Em pouco tempo o médium, colocado na cadeira de vime, foi levado do chão e todos os assistentes ouviram, muito nitidamente, a cadeira estalar enquanto o médium deslizava por cima das nossas cabeças, sendo depois colocado no soalho, de trás das cadeiras. Acesa a luz, vimos o médium, inconsciente, em pleno transe, na cadeira de vime, na qual parecia ter ficado sentado imóvel durante seu deslocamento aéreo. Uma vez, mais tarde, esse fenômeno de levitação não foi menos assombroso. Foi no dia 18 de janeiro de 1909. Fiquei com 2 experimentadores, depois do fim da sessão, no casa do médium. As inteligências invisíveis pareciam ter dificuldades em despertá-lo. Elas deram a seguinte explicação: acontecia isso porque lhes fora muito difícil restituir ao médium um pouco da força quitoplásmica que lhe haviam tirado do corpo. Ele se tornara então médium de voz direta, e nessa noite várias vozes se fizeram ouvir. Numa espécie de meio transe, num estado de semiconsciência tal que ele vivia em 2 mundos e parecia poder conversar conosco tão facilmente quanto com os seres do mundo invisível, disse-nos: para onde quereis arrastar-me? Pouco depois escutávamos todos os 3 sua voz falando do teto e conjeturamos que seria perigoso se ele caísse ao chão. Porém ouvimos um dos assistentes do espírito guia dizer também lá do teto: não tenhas medo. Todos os 3 vimos e ouvimos como, nesse quarto, com altura de 6 côvados, ele fora comprimido contra o teto e como aí batia com os punhos. Pouco tempo depois desceu, sendo-nos permitido acender a luz. Ele estava estendido sobre a mesa, em profundo estado de transe. Quando obtínhamos intensos fenômenos luminosos, antes um forte golpe de vento quase sempre se produzia. Essa rajada de vento era tão violenta que os nossos cabelos flutuavam em nossas cabeças e as folhas dos cadernos, que tínhamos abertos sobre os joelhos, eram sacudidas de um lado para outro. 3 vezes obtivemos um fenômeno que pareceria incrível à maior parte da gente. O braço esquerdo do médium foi completamente desmaterializado, desapareceu e foi impossível achá-lo, ainda que iluminássemos o local e minuciosamente examinássemos o médium.
Na última noite designaram-se 7 pessoas para fiscalizar esse fenômeno. Fizeram luz em torno do médium. A manga pendia vazia como dantes. Apalpamos o ombro do médium, mas não o despimos. Os 7 membros dessa comissão de pesquisas assinaram, todos, sob juramento de honra, uma ata desse caso. Bem sei que esse fenômeno é muito raro, mas não é desconhecido em outros países. Sei, por uma correspondência trocada com um psiquista francês, que ele foi observado e fotografado naquele país. Os espíritos dirigentes pareceram ficar muito satisfeitos com esse resultado, porque pensavam ter assim a certeza de que Indridason era médium de materialização e Jensen julgava que ele estaria em estado de mostrar-se em menos de 3 meses, quando as experiências passassem para esse terreno de pesquisas, o que não se deu. O médium ficou subitamente enfermo e os ensaios de materialização tiveram de ser transferidos para mais tarde. No outono seguinte as experiências recomeçaram e requereram muita paciência, tanto da parte dos experimentadores quanto das inteligências invisíveis. Em 1906, no dia de Natal, obtivemos, finalmente, um resultado compensador. Utilizávamos então 2 compartimentos que havíamos alugado na casa de Anaragaki-Varan. Estávamos sentados com o médium num quarto bastante espaçoso, ao lado do qual se encontrava um pequeno aposento que os espíritos guiados nos declararam empregar para o seu próprio uso. Pouco antes do Natal esse aposento começou a encher-se de uma forte luz branca e nessa luz apareceu uma forma que pretendia ser Jensen desencarnado. Ele se mostrou, primeiramente, entre as 2 cortinas da porta e, com o legítimo acento de Copenhague, exclamou, "Podeis ver-me?" Depois do ano novo ele se mostrou na peça em que estávamos sentados com o médium no meio de nós, como não vos deveis esquecer. O médium estava mergulhado em profundo estado de transe. O novo visitante trazia uma veste branca muito fina, a qual caía em numerosas dobras até o solo. Dele emanava a luz. Vimo-lo em vários lugares do aposento. Certa vez ele se colocou de pé em cima de um sofá e por detrás dele brilhava uma luz vermelha que se assemelhava a um pequeno sol do qual irradiava uma luz branca. Não poderei jamais esquecer tão maravilhoso espetáculo. Muitas vezes o novo hóspede conseguia mostrar-se na mesma sessão 7 ou 8 vezes, em diversos lugares do quarto. Em numerosas ocasiões vimos distintamente o médium e a forma materializada, ao mesmo tempo, porém, o visitante maravilhoso não podia tornar-se visível senão um instante, alguns segundos somente. Quando ele acabava de fazer-se visível, procurava tocar algum dos assistentes com a mão, o pé ou o braço e permitia-nos apalpar seu corpo efêmeros, antes de desmaterializar-se. Traduzo uma pequena passagem do meu diário, relativa à sessão de 4 de fevereiro de 1907, realizada às 8 horas da noite. Tal qual a redigi na manhã seguinte, entre as 11 horas e o meio-dia. Jensen apareceu, primeiramente, 3 vezes, na posição que ocupava, sentado na cadeira do médium, no seu colo. Eu estava sentado na primeira fila e os vi, distintamente, especialmente suas cabeças e os braços de Jensen. Logo depois ele se mostrou num canto, junto à porta que comunicava os 2 quartos. Estava vestido com a sua veste branca. Os braços, apoiados contra a parede, eram vistos nitidamente. Mostrou-se, em seguida, com mais nitidez ainda, perto da cortina. Depois, mais nítido ainda, no sofá. Depois ainda, e com uma extraordinária clareza, perto da janela, no outro extremo do quarto e, imediatamente, perto da minha prima a senhora Sigrid Bjornsson. Finalmente, colocou-se por detrás do encosto da cadeira do médium, de modo que sua cabeça quase tocava o teto. Uma outra forma apareceu, logo depois, no vão da porta. Apenas lhe era visível a parte superior do corpo, porém a vi, distintamente, com a sua roupagem branca. Diversos assistentes foram, em seguida, tocados. Senti que um pé descalço me tocava o joelho, era um pé frio. Segurei-o, apalpei-lhe os dedos grandes e reconheci o grande artelho à sua unha. O pé elevou-se, em seguida, no ar e o segui com a mão,
Tanto tempo quanto a minha posição, sentada, o permitiu. Alguns instantes depois coloquei ambas as mãos sobre os meus joelhos. Um pé materializou-se-lhes em cima. Estava descalço, era um pé frio e humano. Por último, senti roçar-me a face uma mão ou pé e pareceu-me que 2 dedos me tocavam as maçãs do rosto. Segundo a ordem do guia principal, convidamos 3 pessoas, que não pertenciam à sociedade, para assistirem, como testemunhas, a uma sessão. Alguns dentre nós, que tínhamos feito parte do círculo desde a sua estreia, possuíamos cultura acadêmica e desejávamos, firmemente, que esses 3 observadores fossem pessoas consideradas e no testemunho das quais pudéssemos confiar com base. Nossa escolha recaiu sobre o bispo, o burgomestre e o cônsul britânico de Reykjavik. O burgomestre aceitou o encargo de examinar tudo, minuciosamente, antes e depois da sessão, as 2 peças e o médium, a fim de eliminar a hipótese de fraude. Na noite combinada, quiseram todos os membros da sociedade assistir à sessão, porém, como no local não podiam caber mais de 40 pessoas, muitas ficaram de pé durante as experiências. Essas 40 pessoas, entre as quais se encontravam as 3 testemunhas convidadas e que estavam sentadas nos melhores lugares da primeira fila, viram aparecer Jensen 11 vezes durante a sessão. Ele se mostrou cercado de uma luz resplandecente. Um jovem escritor, que mora atualmente em Copenhague e que assistiu à sessão, me disse recentemente: jamais esquecerei a sessão em que 40 pessoas viram a resplandecente materialização. Apesar de todo o meu cepticismo de antes e depois, penso que, realmente, o que se passou naquela noite atesta bem que existe alguma coisa do espiritismo. Uma das testemunhas, o bispo Agemur Svensson, já não pertence hoje ao nosso mundo. Ingressou no vasto além, mas as outras 2 testemunhas vivem ainda em Reykjavik e podem ser interrogadas. O burgomestre é, provavelmente, um dos 5 juízes que constituem a mais alta jurisdição do país. O bispo fez muitas sessões no bispado, nunca obtivemos tão excelentes resultados quanto na sua casa. Ele ficou completamente convencido da realidade dos fenômenos e, de uma feita, disse-me: só agora eu compreendo muitas coisas do Novo Testamento que jamais pude compreender bem. A mediunidade de Indridason se desenvolveu em vários sentidos. Foi tanto médium de transportes quanto um excelente médium de voz direta. Servíamos-nos de 2 alto-falantes ou trombetas, nas nossas sessões, uma pequena, que as inteligências invisíveis faziam voar na sala, e uma outra, um pouco maior, colocada num suporte de ferro, sobre o qual girava. Esse comprido alto-falante ampliava as vozes de maneira espantosa. As vozes diretas cantavam, muitas vezes, perfeitamente bem, especialmente 3 delas, uma de alguém que pretendia ter sido sacerdote na Islândia, a segunda era de um cantor e compositor norueguês e a terceira de uma senhora francesa que, segundo o que podemos compreender, teria sido artista de ópera, na sua vida terrena. Podemos, de tempos em tempos, ouvir cantar 2 vozes ao mesmo tempo, uma voz feminina de soprano e outra masculina, de baixo barítono. Um dos fenômenos, que pudemos várias vezes observar, foi a sala encher-se de um perfume maravilhoso que, em rajadas, se espalhava sobre todos nós. Além da experiência que consistia no deslocamento de objetos, no local em que realizávamos a sessão obtivemos diversas vezes o seguinte fenômeno: a passagem da matéria sólida através da matéria sólida. Vou dar-vos um exemplo, relatando o que ocorreu numa noite em que o poder do médium era extraordinariamente grande. Os espíritos guias propuseram-nos tentar a seguinte experiência: ir buscar um objeto numa casa da cidade e transportá-lo para a mesa da sala da sessão, através de tetos e paredes. O médium caiu em transe e, sem conhecimento dele, escolhemos a casa de onde o objeto devia ser transportado, a fim de excluir logo a hipótese de que o médium tivesse podido trazer o objeto consigo. Propusemos ao guia a escolha entre a casa do bispo e a de um médico bem conhecido. Os espíritos dirigentes escolheram a do médico, por ter Ingredason estado muitas vezes na casa do bispo.
Logo em seguida ouvimos pancadas como jamais ouviramos, antes e depois. Demoraram um instante e houve uma pausa durante a qual os guias nos avisaram que haviam tirado o objeto da casa do médico, pelo teto. Depois da pausa repetiram-se as pancadas e, num curto espaço de tempo, depositaram na nossa mesa um grande vidro, no qual havia vários pássaros conservados em álcool. Telefonou-se imediatamente ao médico para saber se tais coisas lhe pertenciam. Ele afirmou que não. O médium, que estava então acordado e que se encontrava na sala, foi de novo tomado e um dos espíritos guias declarou, com grande insistência, que fora ele próprio quem tirara o frasco de um armário amarelo, num quarto da casa do doutor, precisamente onde um senhor velho, sentado, conversava com dois outros homens. Comunicou-se isto ao médico e, depois que este fez investigações, tudo se revelou exato. O sogro do médico estava sentado na peça em que se encontrava o armário, em conversa com dois estranhos. O frasco pertencia ao sobrinho do médico e tinha desaparecido do armário. Um corpo sólido, através de tetos e paredes e de outros corpos também sólidos, fora transportado pelos espíritos guias e jazia em cima de nossa mesa. Estou longe de haver relatado os mais convincentes fenômenos que presenciei. Esses se produziram com violência. Espíritos obsessores, de uma obsessão bem pouco amigável, procuraram várias vezes apossar-se do médium pela força e perturbar o trabalho dos bons espíritos. Desde o primeiro ano, notamos a presença de seres espirituais em situação penosa. Os guias contaram-nos que entre eles havia alguns que se suicidaram. Um deles falou tão distintamente de maneira tão característica que muitos membros do círculo pensaram reconhecê-lo. Esses pobres seres procuravam ajudar os guias e muitas vezes, durante as sessões, fui convidado a orar por eles, em alta voz. Os guias diziam que a prece era um poderoso auxílio para esses deserdados. Durante o inverno de 1907-08 um deles causou-nos grande descontentamento. Porém creio que é melhor, nesta exposição de fatos, não me estender sobre o assunto. Já notei que se faz muito pouca experiência, nesse domínio, aqui na Dinamarca e, como teólogo, não me esqueci das palavras de São Paulo de que é um estado no qual as pessoas não suportam alimento sólido, mas apenas leite como as criancinhas e Coríntios, capítulo 3, vers. 1 e 2. Esse espírito atrasado se emendou mais tarde e, após longa ausência, lhe foi permitido assistir de novo às sessões, sendo para os guias um auxiliar muito diligente, um mestre na arte de produzir os fenômenos mais difíceis, por meio da força do médium. Designamo-lo por um nome muito corrente na Islândia, Jun. Dele recebemos boas provas de sua identidade. Desesperado, suicidara-se, precipitando-se ao mar. Depois de sessões nas quais se produziram grandes perturbações, fiquei convencido de que a luta entre o bem e o mal não termina neste lado do túmulo. Passados quase 4 anos de experiências, autorizamos o médico muito céptico a tomar parte nas nossas reuniões. Impusemos-lhe apenas uma condição, a de que não comparecesse somente algumas vezes ou um mês às sessões, mas que, durante todo o inverno, pesquisasse conosco. Era a única maneira de poder lhe formar uma opinião acerca dos fenômenos. Tínhamos então feito construir uma casinha, a qual foi exclusivamente reservada às nossas experiências, porque nosso círculo já aumentara bastante. Havia, às vezes, 70 pessoas presentes na reunião. A fim de prevenir a possibilidade de compadrio da parte dos assistentes, mandamos então estender, no meio da sala de experiências, do teto ao solo, uma rede. Suas malhas eram tão pequenas que era impossível passar uma mão através dela. O médium ficava sentado com o fiscal, atrás da rede, e todos os assistentes do outro lado. Essa disposição não perturbou, de maneira alguma, a marcha dos fenômenos. Objetos soltos, como uma mesa, uma caixa de jogo, uma cítara, 2 trombetas, o suporte, etc., foram, como dantes, deslocados através da rede.
Quase sempre era a mim que cabia o encargo de fiscalizar o médium e assim tive oportunidade de observar os fenômenos melhor ainda do que o outro associado. Bastas vezes convidei o médico séptico para sentar-se comigo bem detrás da rede e observar-me ao médium. E muitas vezes não me contentei com isso. Certa noite, em que os guias nos prometeram produzir a escrita direta, pedi um outro médico para ajudar-me a vigiar o médium. Segurávamos ambos os braços e joelhos do médium e observávamos, ao mesmo tempo, um ao outro. Deixamos ao médico séptico o cuidado de vigiar a mesa, sobre a qual se depositaram um pedaço de papel e um lápis. A mesa estava tão afastada do médium que seria impossível atingi-la com o braço, ainda mesmo que tivesse as mãos livres. Apesar dessas medidas de fiscalização, pudemos, todos os 13 e cerca de 60 assistentes do outro lado da rede, ouvir claramente o lápis mexer. Pouco depois uma folha de papel veio sozinha voando através do ar e caiu sobre as nossas cabeças, quando estávamos ambos inclinados sobre o médium. Acendeu-se a luz e o médico séptico leu diante de todos o que fora escrito pela mão invisível. Era uma carta curta, amável, que afirmava ter sido escrita por uma moça do grupo dos desencarnados. Essa jovem era a que havia descoberto as faculdades mediúnicas de Ingridason e que, primeiramente, segundo o que nos dissera, se arriscara a pô-lo em transe. O Esculápio séptico me disse, depois da sessão, que ouvira uma fraca voz feminina, ao tempo em que o lápis se levantava. Ele ouvira dizer, ainda que esteja escuro, vejo da mesma maneira. Mais tarde eu disse diversas vezes ao meu amigo médico, se a escrita direta que obtivemos naquela noite se produziu graças à fraude, ou por um truque, foste tu fraudador. Devo confiar-vos que aquela cartinha me agradou tanto que não somente a guardei com grande cuidado, mas a fotografei. Disse antes que tínhamos atrás da rede uma caixa de jogo assim como uma cítara e que ambas foram deslocadas pelas inteligências invisíveis. O médico séptico amarrou na cítara uma fita fosforescente, que brilhava na obscuridade. Podíamos, assim, observá-la por mais longe que ela voasse. Os espíritos tocaram, muitas vezes, música nas cordas da cítara, enquanto, com a rapidez de um relâmpago, a deslocavam no ar. Todos os experimentadores podiam observá-la porque a faixa fosforescente indicava, constantemente, onde a cítara se achava. Certa noite a fita se soltou da cítara e caiu no chão, evidentemente, por trás da rede. Poucos instantes depois ela foi levantada no ar e, como o médico meu vizinho e eu vigiávamos o médium, pudemos ver 3 dedos, da cor natural da carne, que faziam passear a fita no ar, nula tornando a entregar. A voz de João vibrou, como sempre, triunfante. Não eram os seus dedos materializados que havíamos visto. Durante esse inverno tivemos um novo período de sessões agitadas, porém dessa vez o velho agitador João se tornara um auxiliar inapreciável para os espíritos guias. Tomou conta de mim e do médium sempre que os outros espíritos queriam importunar-nos. Como exemplo do que poderia acontecer-nos, relato o seguinte caso. Estava eu sentado, certa noite, a sós com o médium, por trás da rede, quando apenas 3 homens assistiam à sessão. Do outro lado, o médico séptico Gutmundo Urminesson, o oculista Bijono Lafisson e o escritor Inaragaki Varan. Depois de áspera luta com 2 inteligências, particularmente grosseiras em suas expressões, coloquei-me com o médium na escada conducente à cadeira. Passei-lhe os braços pelos ombros e apertei-lhe as pernas entre os meus joelhos, para fiscalizá-lo. Então a cadeira, que era fixa na parede e no chão, foi, de repente, arrancada, quebrada e atirada ao solo, junto à rede. Continuei a segurar o médium, com força, porém fui com ele agarrado por uns como braços que se moviam no ar, de modo que voamos e fomos cair um pouco mais longe. Feri, desastradamente, as mãos na queda e o médium ficou de tal modo comprimido entre as peças da cadeira quebrada que uma farpa de madeira se lhe enterrou profundamente na carne, ao cair. Aqui, devo prevenir uma objeção que alguns dos meus ouvintes farão talvez, dizendo, neste caso,
tivestes bem a prova de que estáveis em comunicação com maus espíritos ou demônios. Penso de maneira diversa. Em geral, faz-se uma ideia absolutamente falsa desse gênero de fenômenos, desde que, ao relatá-los, se omita tudo o que as inteligências dizem. Por isso dou-me pressa em fazer saber o que, de um lado, os maus espíritos diziam e, de outro,